Estas imagens lhe são familiares? Elas fazem parte da história de uma cidade reconstruída sobre si mesma, várias vezes. Elas alimentam o discurso do urbano moderno, do progresso. São imagens da elite e símbolo da cidade legal. São cartões postais de tudo aquilo pela qual a cidade quer ser reconhecida. Estas imagens, as da cidade reconstruída, moderna, desenvolvida, ofuscam outras perspectivas, abertamente às vistas, que permitem o olhar para as margens, para as franjas, os limites e outras nomenclaturas que, de certo modo, escondem a segregação, a higienização e esconde tudo aquilo que lhe é indesejado. Estas imagens escondidas estão nas favelas, aquelas mesmas que constroem a cidade com muitas histórias. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar, de aqui aonde agora está. Nós estamos em São Paulo, na Zona Leste, São Mateus, certo? Dentro de São Mateus tem muitas quebradas, né? Algumas eu vou citar aqui, ó. Vila Bela, que é um bairro esquecido, que tá igual a esse aqui, ó. Não tem estrutura, saneamento básico. Laranjeiras, que é um bairro aqui próximo. A gente tem a terceira divisão, que a gente fala a terceira dimensão. A gente tem São Mateus, que o pessoal fala que São Mateus é o centro de São Mateus. É um bagulho louco, mano. Tô segurando esse pedaço de cano aqui porque eu tava explicando que em alguns lugares de São Mateus é tão esquecido, é tão deixado de lado, que a água ainda é encanada por esse caninho aqui, ó. Que é aquele sistema para você arrumar o encanamento. Então isso aqui, mano, é o resto do resto. Então se você dá um flagra aqui, ó, tá vendo? Essa é a água que a população tem, nesse caninho aqui. Só por aí você tira uma conclusão. Então assim, nós estamos num bairro periférico, porque pra mim de Quilombo virou favela, virou periferia. Não mudou muita coisa. Então eu costumo pensar assim, pô, o que o meu povo tem? Nada ainda. Estamos dentro da quebrada, dentro da favela. E é o que a gente tem para sobreviver. Que a gente trabalha para sobreviver. Isso aqui quando chove, vira um escorregador, tá ligado? Tem gente, hoje, século XXI, tendo que andar com saquinho no pé para ir até a avenida principal para pegar busão. Saco de arroz custando quase R$20. E aí? O que o trabalhador vai fazer? Tem que ocupar mesmo, tá ligado? O bagulho é isso. É meu resumo aí. Entende? A cidade, ela tem a imagem, que é a imagem para a elite, a imagem para o mercado, a imagem para as instituições, mas existe uma cidade viva, que é a cidade da forma que você usa ela. Então eu vivo a cidade. Eu numa caminhada, dentro de um ônibus lotado, dentro de um presídio, dormindo no chão, ou dentro de um apartamento de classe média, ou dentro de um casarão luxuoso, ou dentro de um leito de hospital, né? Ou sonhando, até sonhando a gente vive a cidade. A gente está sonhando e a cidade a gente está voando pela cidade. Então a cidade ela é um espaço vivo, que é a nossa imaginação e também as coisas concretas que acontecem, né? Os problemas, as violências que essa cidade segregada produz e a relação, como que esse caminhar pela cidade, esse encontro com o outro na cidade produz uma cidade possível, produz uma cidade que é possível mesmo que ela pareça impossível. Então
o sonho de uma outra cidade, o desejo de uma transformação da cidade. Se a cidade só for pensada como as imagens que a gente tem encaixotadas das cidades, as imagens ideais, as imagens do poder, da instituição, as imagens da elite, a gente nunca vai chegar nessa cidade concreta, que é um surrealismo concreto, que é a cidade que pode ter, que você estava relatando, né? Uma violência na porta da sua casa, né? As mãos repressoras do Estado, as mãos repressoras de outros grupos, né? As mãos repressoras dessa forma de viver uma cidade segregada, separada, né? De si, da sua força. Então, como imaginar e viver uma cidade diferente? E criar condições concretas de transformar essa cidade. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Jota construímos nossa malota. Cheguei em São Paulo em 1974, cheguei exatamente no dia 4 de março de 1974. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui trabalhar, fui morar na terceira divisão. Terceira divisão naquela época, quando a gente chegou, era um mundo sem fim. A rodoviária era ali perto da Prestes Maia. Você ia para lá, só tinha mato. Aquilo que vocês viram hoje na terceira divisão, não existia, era só mato. Tinha 3 casas. Das 3 casas eu morava em uma delas. Arrumei emprego numa firma de bate-estaca, construção civil. Essa firma tinha endereço na rua Alves de Carvalho, na Vila Olímpia. E ali perto da Vila Olímpia tinha uma favela, e que essa fábrica tinha um sério problema com os moradores da favela, que era a fábrica que queria que aquela favela saísse dali, que era para valorizar a fábrica de sabonete Febra. Mas a intenção da fábrica era comprar aquela parte da frente, ou se apropriar indevidamente da parte da frente. E aí, em 76, que veio a ter um incêndio no final da tarde. A favela estava só o preto, uma fumacinha aqui, fumacinha ali, porque aquelas tábuas de caixão desaparecem com aquela fogueira. E o corpo bombeiro não jogou um copo d'água sequer. Chegou lá, ficou olhando, deixou queimar. Nós da firma não se mudamos, mas a prefeitura, a favela de Paraisópolis teve início, já tinha algumas pequenas casas, mas o crescimento dela se deu assim, pá, o boom foi levar 600 famílias de uma vez para lá. E lá criou-se a favela com aquela ida daquele monte de gente. É como se você tem essa casa aqui, tem 20 famílias dentro dessa casa e traz 100 famílias de uma vez. Aí a favela cresceu muito. E hoje é uma das favelas, a maior favela da América Latina, né? Peguemos todas nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada talba que caía doía no coração. Então, meu nome é Juliana Johnson, né? O pessoal me conhece por esse sobrenome também. Eu sou arquiteta e urbanista, me formei aqui em Bauru pela Unesp em 2003 e atualmente sou professora universitária, trabalho mais nos cursos de arquitetura e urbanismo e também faço parte do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Bauru. Sou titular da cadeira de Cultura Popular. Bom, primeiro que assim, a gente conhece muitas histórias de que o plano diretor, na verdade, ele não funciona, né? Essa ideia de plano diretor é uma ideia, sim,
muito difícil de alcançar, principalmente por causa do poder público, né, que impede as mobilizações que um arquiteto e urbanista, né, porque isso, na verdade, essa ideia do plano diretor, ela vem muito desse âmbito, né, da arquitetura, que tem tem essa intenção, né, de tentar dialogar as diversas partes de uma cidade. E isso também é trazido, né, de outros países, enfim, de outros países mais desenvolvidos. E no Brasil a gente sabe que a realidade é completamente diferente, né, principalmente culturalmente, né, porque há uma distinção, há o racismo, o preconceito, né, então sempre é difícil falar sobre as várias questões que o social envolve e que não são discutidas. No ano passado, em meio à pandemia, a gente tinha que discutir o plano diretor, os representantes, né, das diversas regiões tiveram algumas aulas sobre isso, né, sobre o plano diretor, que é até uma etapa de uma discussão do plano diretor, você recebeu uma certa orientação, né, do que seja isso, a partir da prefeitura, né, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras. Então as equipes elas precisam instrumentar, né, as pessoas da sociedade civil, né, para que as pessoas consigam entender, porque é um assunto que é difícil até para mim, que sou arquiteta e urbanista, que estudou isso, que tem interesse, né, vontade de estudar isso. O que aconteceu, na verdade, aqui em Bauru, então é legal porque é bem recente, né, é que, na verdade, as pessoas que estavam envolvidas nesses conselhos de cada região, elas, para elas não ficou nada claro, porque é uma discussão bastante complexa, porque ela envolve, né, uma cartografia da cidade e para você olhar para um mapa, né, e identificar todos aqueles elementos, né, está sendo falado ali no plano diretor, zona especial, vazio urbano, todas aquelas nomenclaturas, até você associar uma coisa a outra, qual a possibilidade de direito que você tem sobre aquele espaço, qual a viabilidade de pensar daquele espaço se tornar um espaço que seja para a comunidade, ou ele vai ser utilizado para um comércio, ou ele vai ser utilizado para uma área residencial. Isso tudo se torna completamente confuso, né? E é confuso até mesmo para quem está olhando para o mapa e reconhece, sabe, entende o que é um mapa, se identifica com a linguagem de mapa, mas não sabe toda a burocracia que existe dentro dessa divisão territorial, né? E uma outra coisa que eu queria falar também, né? E ao mesmo tempo, do outro lado, né, nessas reuniões do plano diretor, quem também participa? As incorporações imobiliárias, né? Que quando elas batem o olho no mapa, nossa, elas sabem de cor e salteado e qual é a possibilidade e qual, entendeu? Sabe tudo que é possível extrair de uma determinada localidade, porque elas já fazem esse estudo muito anterior, né? E então fica por que então o plano diretor é muito difícil de ser discutido na cidade? Porque a gente não consegue competir com o estudo anterior que as incorporações imobiliárias fazem. A gente não consegue debater com elas, nem mesmo quem tem quem tem bastante ferramenta para discutir isso. Porque ou você trabalha dentro disso, estuda isso, pesquisa isso, trabalha dentro de algum órgão público,
ou você não vai conseguir debater com essas pessoas. Então eu acho que para a gente falar de direito à cidade, né, principalmente pelas periferias, né, a gente precisa falar de uma movimentação, né, da própria comunidade para entender tudo isso. Como que é regido, né, todo esse espaço, como é regido todo esse território. E precisa também de um corpo técnico que entenda também de tudo isso, porque é uma linguagem muito difícil, né? É uma linguagem que demora muito tempo para você absorver. A transferência dos modelos da capital para o interior. Meu nome é Maria Dolores de Abreu, tenho 64 anos, sou natural de Franco da Rocha, mas fui criada em Catanduva, né, até os 16 anos. Em 92, quando cheguei em Bauru, fui morar numa pensão no centro da cidade, meu marido, meus filhos, né? E em 93, fui para o Jardim Redentor, mudamos lá para o Jardim Redentor e fomos morar numa barraca de campo, num terreno doado, assim, emprestado. 1º de maio de 94, nós nos mudamos para Ferradura Mirim, fomos ocupar um terreno lá no Ferradura, levamos a barraca e continuamos morando na barraca. Quando nós fomos morar no Ferradura, não tinha água, não tinha luz, né? E a gente improvisava tudo, né? Tinha uma bica mais afastada, onde a gente ia lavar roupa, pegar água para tomar banho. E uma firma que ficava mais próximo da gente ali, a FF, que a gente pegava água assim para beber, para cozinhar, né? E o que a gente fazia assim para ter algum dinheiro era reciclagem. A gente vivia mais pela reciclagem mesmo, né? Então, com o passar do tempo ali, a gente foi se acostumando, mas ao mesmo tempo, né, vendo toda a dificuldade que tinha ali. Fui conhecendo outras pessoas, fazendo amizade, né? Até que conheci a Valéria. Então, foi onde eu conheci a Valéria, né? E logo de cara, assim, já conversando, a gente já foi se entendendo sobre as dificuldades do lugar, né? E foi quando a gente começou a se organizar. Então, começamos a pensar o que a gente podia fazer para ajudar, né? Como tinha muita criança, nós procuramos a pastoral da criança para fazer a pesagem, né? Equilibrar, fazer um balanceamento na alimentação deles, ver o que a gente podia fazer para estar ajudando mais, né, as famílias. E também os vicentinos ajudavam bastante ali no local, com cestas básicas, né? Com móveis, o que eles tivessem para doar, eles doavam ali para o pessoal. Mas a maior dificuldade ali mesmo era a água, né? Porque a gente passa sem a luz, mas sem a água é muito difícil, né? Então a gente começou já a se mexer para isso, para ver se a gente conseguia colocar a água ali no local. Fizemos uma carta para o prefeito, mas não obtivemos nada de retorno, né? Então nós organizamos aí, juntamos todo o povo ali que já estava morando ali no Ferradura e fomos para frente da prefeitura lá e fizemos um panelaço. Levamos outra carta para o prefeito, tudo, né, certinho. E esse panelaço foi o que deu o resultado ali, porque demorou um pouco, né? Não foi assim rápido não, mas demorando um pouquinho, mas pelo menos deu resultado. Eles colocaram uma torneira comunitária, que inclusive ficava ali na minha rua mesmo, né? E foi onde melhorou bastante a situação. O povo vinha de toda a parte ali do Ferradura para pegar a água, já não tinha que descer lá na bica, né? Fazer aquela andança toda carregando peso. E melhorou bastante ali. A comunidade Ferradura Mirim, desde os anos 90, protagoniza um caminho sem volta na construção do território.
nas suas dimensões estruturais, sociais e políticas e culturais, marcando a história da Zona Leste da cidade de Bauru, São Paulo. Eu me chamo Benedita Gonçalina Moreira, conhecida mais como Dona Benê, moradora na Ferradura Mirim, hoje Vila Bairro do Sucesso, mas antigamente era a Ferradura Mirim. Desde 1998, quando mudei para esse local era só mato, as casas, a maior parte era de madeira. Com o tempo foi melhorando, todo mundo que foi se mudando para o local, tendo desfavelamento e foi fazendo casa de alvenaria. Também foi se criado os projetos social, que teve 4 projetos que veio para a Ferradura. Seara de Luz, Maria Adelaide, Canaã e Bate-Bola. Todos esses projetos beneficiaram as crianças que viviam na rua e foram recolhidos em horários que eles podiam frequentar e foi melhorando. Depois, com o tempo, mais para frente, veio o asfalto. Hoje nós temos o asfalto em 4 ruas da Ferradura. Abrange as laterais e tem a central onde eu moro. E foi criada muita coisa, associação de moradores que não tinha, foi criado, participei também. O centro comunitário que não tinha também foi criado, hoje está abandonado, mas existe ainda a casa do centro comunitário. As pessoas que convivem ao nosso lado são muito boas, foi chegando, foi saindo, mas continua ainda vindo pessoas para o nosso bairro. Temos a linha de ônibus, que agora é bem movimentada, é boa. E ficou muito bom a Ferradura Mirim. Antigamente era um matão, hoje já é uma cidadinha, uma vilinha. Tem bastante coisa boa. Foi criando várias coisas. Hoje eu trabalho na Copeca, que é uma cooperativa de reciclável. Estou lá há 8 anos e participo de muita coisa lá dentro também. Como líder, como tesoureira e como secretária também. Mas eu espero que melhore ainda muito mais pelas pessoas que vão chegando, né? Gosto da Ferradura, tem vários projetos que ajudam as crianças, como eu já disse. Estou feliz no trabalho, fico feliz em participar de muita coisa aqui. Eu sou a Karen Guimarães, eu atuo como pedagoga, sou pedagoga por formação e atuo como educadora social no projeto Seara de Luz e cuido da coordenação pedagógica. O projeto Seara de Luz é um serviço de convivência e de fortalecimento de vínculos da cidade de Bauru. Nós estamos localizados no Ferradura Mirim e o Seara de Luz está aqui no território da Ferradura há cerca de 15 anos, né? É um projeto que começou com um serviço de voluntariado, nós somos vinculados ao Centro Espírita Amor e Caridade, mas temos convênio com a SEDES, Prefeitura de Bauru, assim como os demais serviços de convivência, né? Então estamos localizados aqui no Ferradura. Esse projeto ele começou como uma ação voluntária e esses voluntários eles entenderam a necessidade de um serviço aqui que atendesse crianças e adolescentes que estão em vulnerabilidade social. Então eles fizeram uma mobilização, foram junto a empresários, buscaram recursos junto ao SEAC, né, o Centro Espírita Amor e Caridade, e houve essa iniciativa de surgir um serviço de convivência e de fortalecimento de vínculos. Como eu disse, a gente está aqui há 15 anos no Ferradura Mirim, atendemos crianças de 6 a 15 anos no contraturno escolar. Então as crianças elas vêm para o projeto de manhã, assim como as à tarde, né, no horário inverso da escola, e eles desenvolvem atividades diversas. O objetivo da gente aqui, enquanto serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, é trabalhar outros aspectos. Então a gente não é mais focado numa educação escolar, né? Então os aspectos são mais relacionados à convivência,
atender e tirar as crianças de situações de vulnerabilidade. Então, essa criança que poderia estar numa situação de violência na rua, ela tem hoje um lugar para vir, para desenvolver suas habilidades, potencialidades, capacidades artísticas, culturais. Então, nós temos um espaço preparado aqui. Atendemos essas crianças, hoje temos um público de 170 crianças, de segunda a sexta-feira, no horário do contraturno escolar. Eles fazem refeições aqui, têm acesso à cultura, atividades de lazer, recreação, esportivas, acesso também à inclusão digital na nossa sala de informática. Então, é uma série de ações que são desenvolvidas em favor da criança e do adolescente, né? Então, o objetivo do Seara de Luz, enquanto serviço de convivência, é promover esse acesso ao que as crianças normalmente não teriam aqui, por diversos fatores, né? De moradia, de acesso mesmo à informação. Então, a gente procura proporcionar essa ampliação de conhecimento, né? Esse novo olhar para o mundo, né? Ampliar o conhecimento do mundo que vai além do bairro. E a relação do Seara de Luz com a comunidade é muito interessante, né? Por quê? Nós atendemos prioritariamente as famílias que moram aqui ao redor do território. E para eles, o Seara de Luz tem uma importância muito grande na vida. A gente percebe o impacto do serviço, que vai além do social. Temos o afetivo, temos a questão também do acesso às informações, serviço de utilidade pública, né, por parte do serviço social, temos o atendimento da psicologia, que tem trabalhado o vínculo com a família. Nós temos uma relação bem participativa e bem recíproca. E é importante ver o quanto as pessoas aqui que acessam o nosso serviço têm um carinho por esse lugar. Não só os adultos, as crianças e adolescentes, eles gostam de estar aqui. Nesse momento nós estamos limitados por conta da pandemia, mas em nenhum momento nós rompemos o nosso vínculo. Então, nesse um ano e pouquinho de pandemia, nós vimos que esse vínculo ele não se desfez, ficou até mais estreito, né? Porque a gente entendeu a importância e o alcance que o projeto tem na vida das pessoas, né? A luta nas favelas não é mistério. A luta das favelas, a luta por moradia, a luta pelo direito à favela, ao território autêntico, é uma luta por direitos, é uma luta por dignidade, uma luta pelo espaço onde ser cidadão. É o verdadeiro sentido dos radicais polis, civite, cidade, cidadão, política, cidadania. A luta das favelas é a luta da construção de tudo aquilo que não coube na arquitetura, não coube na engenharia e que não coube na eficiência do poder público em reconhecer os seus moradores. Em São Paulo, ela é uma luta antiga, ela é uma luta de pretos historicamente condenados à exclusão da terra, de pardos e pobres, que bem se sabe, esses são os milhões e milhares de trabalhadores, contribuintes e servidores da cidade. Ela é o reflexo da dívida histórica criada a partir da divisão da terra, do acesso à sua base, o acesso à comunidade e o acesso ao bem viver. A luta das favelas são diariamente a cobrança daqueles que foram esquecidos pelo Estado brasileiro, roubado nas estruturas capturadoras, sem qualquer estrutura socioeconômica, distante das realidades da cidade mercadoria, produto, onde quem não consome altos preços não mora, não tem direitos. A luta das favelas é uma luta viva que a cada dia se apropria de suas formas normativas e a cada dia vem construindo novos passos em direções aos princípios do direito à favela. Saudosa maloca, maloca querida, tim-tim, onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Casculando